Olá, eu sou a Mayra Leão e irei apresentar meu trabalho intitulado Macroestruturas tridimensionais baseadas em grafeno para a remoção eficiente de azudo metileno da água. Esse trabalho foi realizado sob orientação dos professores Rafael Bordin e Carolina Jaurs. Bom, os nanomateriais tridimensionais baseados em grafeno eles possuem várias propriedades, como baixa densidade, alta porosidade e alta área superficial específica. Essas propriedades fazem com que eles sejam um ótimo material dissolvente, sendo capaz de remover íons metálicos, óleos, solventes e corantes. No entanto, um grande problema desses materiais está relacionado à sua síntese. São sínteses muito longas, com muitos passos, que exigem a utilização de templates, algumas utilizam substâncias perigosas e, além disso, possuem um alto custo. Nesse sentido, o nosso objetivo foi resolver esses problemas, desenvolvendo um nanomaterial tridimensional baseado em grafeno por um método de síntese rápido, ambientalmente amigável e de baixo custo. Esse material foi aplicado na remoção do corante azudo metileno, comparando os resultados de um estudo experimental com os resultados de um estudo teórico. A parte experimental partiu da oxidação química do grafite, posteriormente nós obtivemos o óxido de grafeno. Esse óxido de grafeno foi utilizado na síntese do grafeno tridimensional por um método de síntese já patenteado pelo nosso grupo de pesquisa. Nós utilizamos o agente redutor ácido ascórbico em diferentes concentrações. Essa dispersão foi levada a um autoclave, lá ele passou por um processo de redução termoquímica muito rápido, cerca de 2 horas após o início do processo. Nós já tínhamos os hidrogéis, esses hidrogéis foram levados para a secagem, obtendo assim os xerogéis. Esses xerogéis foram caracterizados e posteriormente aplicados. A aplicação na remoção do corante azudo metileno foi realizada adicionando em cada tubo de ensaio 5 ml de azudo metileno na concentração de 5 mg por litro, e adicionamos cerca de 10 mg de cada um dos materiais. Esses tubos foram mantidos em agitação a 22 graus durante 48 horas e ao final desse tempo foi determinada a concentração do azudo metileno por VVIS no comprimento de onda de 664 nanômetros. O estudo computacional foi realizado utilizando dinâmica molecular com o modelo CG, onde foi simulado utilizando em cinza as folhas de grafeno, em vermelho os sítios oxidados de forma aleatória com uma porcentagem pré-definida, e em azul o azudo metileno e em rosa os contraíons. Obtendo os dois resultados, nós comparamos para melhor explicar o mecanismo de adsorção desse material. Os resultados da microscopia eletrônica de varredura mostraram que o material sem adição de agente redutor, na imagem esquerda, é um material similar ao crumple graphene, que seria folhas de papel amassadas, folhas do grafeno amassadas, como folhas de papel amassadas. Quando nós adicionamos o agente redutor, nós observamos a formação de uma estrutura tridimensional, e quanto menor a quantidade de agente redutor, maiores são esses poros, e quanto maior a quantidade de agente redutor, mais compacta e menores são os poros nessa estrutura. A espectroscopia no infravermelho mostrou que já o material sem adição de agente redutor já é bastante reduzido quando comparado ao óxido de grafeno, que é mostrado no gráfico à esquerda, e quando houve o aumento da quantidade de agente redutor, de baixo para cima, houve foi apresentada uma menor quantidade de agrupamentos funcionais oxigenados, indicando que esse agente redutor foi eficiente. Os resultados de adsorção mostraram que após 48 horas houve uma redução significativa do corante. Para o material com a menor quantidade de agente redutor, nós tivemos quase 100% de remoção desse corante. Para o material com 10 milimol por litro, nós obtivemos uma concentração um pouco menor, depois sem adição de agente redutor, e por último, o com a maior quantidade de agente redutor foi o que teve um resultado menos significativo. Isso foi explicado pelo estudo teórico. No estudo teórico, quanto maior o tamanho de poro, maior a concentração de corante dentro do poro e menor nas paredes externas. Ao contrário disso, quanto menor o tamanho de poro, maior a concentração dentro das paredes e menor dentro do poro. Como nós vimos anteriormente, o material com a menor quantidade de agente redutor é o que possui poros maiores e que foi o que teve um melhor resultado de adsorção. Ao contrário disso, o resultado com a maior quantidade de agente redutor é o que tem poros menores e teve um menor resultado no estudo de adsorção. Com isso, nós concluímos que esse material pode ser obtido pelo método síntese de baixo custo e ambientalmente amigável, foi eficiente na remoção desse contaminante. Isso faz com que ele possa ser utilizado no tratamento de água, de esgoto e permita o acesso à água potável e de qualidade. Muito obrigada!